Paz, amados do Senhor, boa noite, glória a Deus, Maranata. Sejam todos muito bem-vindos ao programa, estreando horário novo essa semana, né, pastora? Isso, boa noite, Deus abençoe a todos. Mais uma noite de panorama bíblico, mais um dia de estarmos na comunhão com o Senhor e estreando um novo horário, das 19 às 20 horas. Das 19 às 20 horas, na presença do Senhor. Vamos orar, pedindo a direção de Deus nessa noite. Amém. Vamos convidar todos os nossos ouvintes para a gente estar em comunhão com o Senhor, orando, buscando a face do Senhor aqui. Amém, meus amados? Amado Deus e eterno Pai, no nome santo e sagrado de Jesus, te pedimos que esteja conosco. Que a tua glória e a tua graça sejam reveladas ao nosso coração, Pai. Que sejamos direcionados pelo teu Espírito, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo, Pai. Revela a tua palavra aos nossos corações, que nós possamos estudar junto com nossos ouvintes aqui e sermos edificados pela tua palavra. É ela que nos alimenta aqui nesse mundo, Senhor. Ela que é a água para o sedento no deserto, Senhor, da iniquidade. E nós recebemos de ti mais e mais a cada dia, porque te buscamos a tua face. Junto, Senhor, com todos os nossos ouvintes, nós nos colocamos em tua presença. Pedimos que nos abençoe e fique conosco nesta noite. Assim nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória E a hoje, Deus. pastor, o que nós temos? Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 10, né, pastor? Que são os descendentes de Noé. E qual livro? Mas, de Gênesis 10. Gênesis 10. E assim, pastor, tu não quer dar uma faladinha sobre o capítulo 9 da semana passada, dar uma retomada sobre a questão da bênção e maldição, Sobre a aliança de Deus. a aliança de Deus também? Tinha um arco a semana passada, não tinha? Como Tínhamos é que era o um nome desse arco. Arco de Deus, não pode ser Arco de arco-íris. Deus, você que nos Isso. acompanha, você já sabe que não se chama arco-íris, se chama arco de Deus. Arco de Na Deus. palavra de Deus não existe arco-íris. Íris era uma deusa grega e esse arco é utilizado, nós que recebemos a nossa herança cultural aqui na Europa, através da Europa, no Ocidente, essa herança cultural grega, muitos deuses, muitas adorações antigas vieram até o dia de hoje, estão até o dia de hoje por aí. Mas a Bíblia chama de arco de Deus. Essa é a aliança de Deus, a aliança noética, a aliança que Deus fez com Noé, porém, ela é estendida a todos aqueles que seguem a Deus. E assim, né, pastor? Mas por que foi feito esse pacto? Por que essa aliança? O que Deus quis dizer? Vamos retomar. Por que Deus fez esse arco? Para que ou fosse um memorial, assim como a gente tem a ceia, que é o memorial do sacrifício de Jesus, tendo a sua carne rasgada como símbolo do pão rasgado e partilhado entre nós para nos alimentar, assim o sangue dele é o que nos alimenta e nos fortalece através do simbolismo que nós temos no vinho. Assim, esse memorial da ceia, nós temos um memorial que foi deixado a partir da aliança de Deus com Noé, que se estende a toda a humanidade, que estava ali nos primórdios da humanidade, de um recomeço, de um restart, de um reinício da humanidade. Deus vai trazendo essa aliança dizendo: jamais exterminarei a humanidade com água. As águas não mais destruirão a terra que eu criei. Então esse arco da aliança, esse arco de Deus, simboliza a aliança de Deus com toda a humanidade, até o fim dos tempos. E até hoje, né? Tá valendo. Ah, ótimo. Não é Velho Testamento. O Velho Não, Testamento, não. tem coisas do Velho Testamento que não vai não. Não, o arco vale pro Velho e pro Novo, Não. até que Cristo volte. É como às vezes só entrando num adendo no Novo Testamento ali, só para deixar claro, assim, ó, a grosso modo, vocês falam, agora nós vemos o novo, o que era velho foi abolido. Não. Isso é o olhar as escrituras com um olhar rápido. É como a gente retornando àquela analogia que a gente fez do chocolate. Você come chocolate rápido, você não sabe o sabor, você não sabe nem a cor direita, muito menos qual era o conteúdo, do que ele era Chegou e recheado. saboreou. Você engoliu novamente, rápido. É para ser, a palavra de Deus tem que ser saboreada, tem que saber o sabor, tem que entender a textura, tem que realmente procurar compreender e entender ela. Então assim, Jesus disse: eu não vim para abolir, mas Sim, para cumprir. Então, todo o Velho Testamento aponta para Cristo, para o que ele seria, para a obra redentora dele, e todo o Pentateuco, os profetas, tudo aponta para Cristo.
Todos Então mencionam Cristo. ele não veio abolir, ele veio cumprir. Cumprir. Então não pode se olhar de forma apressada a Bíblia, porque quando a gente olha de forma apressada e sem procurar um estudo mais aprofundado, a gente comete muitos erros superficiais, que são erros que no início da caminhada cristã todo mundo comete. Mas alguém que já tem um tempo na palavra, aí a gente já não aceita que cometa. Mas por isso que existe o panorama bíblico, né, pastor? Glória Para tirar a Deus, para essas estudarmos dúvidas, ali, buscarmos a presença essas do Senhor. coisinhas que acontecem, que a gente vai às vezes dando uma escorregada para cá, outra escorregada para cá, lembrando que os caminhos do Senhor são sempre retos e nunca tortuosos, né? E assim, eu não posso esquecer dos ouvintes que quiserem mandar mensagem para nós pelo WhatsApp da rádio, 999417750, para tirar as dúvidas também, se surgir uma dúvida no momento que a gente estiver fazendo. Aqui, E a gente em comunhão com os irmãos. está em comunhão e já recebe a pergunta e tenta já qual responder. é o Instagram da rádio, pastora? O Instagram é @radio.resgate com 2 T's. De novo com essa voz linda, maravilhosa. @radio.resgate com 2 T's. Certinho? Glória. Vamos lá então, pastor. Como que nós vamos proceder hoje? Então, você vai querer fazer... Hoje você que vai fazer leitura, que a gente já combinou que você queria Hoje a gente fazer. vai adentrar Gênesis, nós vamos naquela nossa caminhada junto com nossos irmãos e irmãs amados do Senhor aí, os irmãos, independente da religião, a gente sabe que estão acompanhando, independente da religião deles, e tem muita gente acompanhando que não é evangélico também. Então, não tem problema e sejam todos muito bem-vindos. A semana passada a gente teve algumas perguntas, agora hoje eu não vou conseguir visualizar por causa da filmagem, mas se tiver alguma pergunta, pode mandar no WhatsApp da rádio ou do pastor, né, pastor? Quem Amém. tem o teu contato. Hoje eu trouxe. Hoje tu trouxe, né? Hoje eu trouxe. Então vamos lá, a gente vai combinar como hoje? Você vai fazer a leitura toda do capítulo 10, para que depois a gente possa fazer os Capítulo comentários? 10 de Gênesis, e a gente vai fazendo algumas referências, vai trazendo algumas coisas que tem ali em algumas bíblias de estudo aqui, mais algumas coisas que a gente dialogou no seminário teológico, um pouco aqui, um pouco ali, e a gente vai buscando a presença de Deus para nos direcionar aqui nessa noite. São 32 versículos, tu vai fazer leitura de todos? Porque na verdade sim, a gente precisa fazer a leitura de todos, mas aqui a gente tem a linhagem, todos os 3 filhos de Noé, que deram origem a esse novo reinício da humanidade. Sim, pastor, tu sabe que até eu fiz um estudo assim, até coloquei eles desenhadinho, ó. Lindos, lindos, lindos. Desenhadinhos, a história toda, como que dá, o que que aconteceu, quem era Sem, quem era Cão, quem era Jafé, tudo bem certinho pra gente poder fazer Mas esse depois estudo vai de ver hoje. pra nós. Esses aqui, está bem assim, bem explicadinho nesse estudo. Então, tu começas fazendo a leitura e depois a gente vai fazendo os comentários. Através da leitura aqui, que a gente vai ver as 3 linhagens, quem veio de qual linhagem, até... A gente não vai se deter nas minúcias de qual povo veio de cada um especificamente, vamos falar superficialmente desses povos, porque senão a gente teria que ficar um mês só em cima desse capítulo aqui, porque ele é rico. Só que a gente tem o primeiro propósito de fazer essa passada nos capítulos. Depois que terminar Apocalipse, a gente vai retornar e esmiuçar mais ainda. Ô, Glória, chegar até Apocalipse, vamos ver quantos anos levaremos. Mas amém, se Jesus não voltar antes, esse é o plano. Então, amém. E começa ali, eu vou convidar os leitores da palavra a acompanhar com suas bíblias em casa, a pegar o seu caderninho, né? Como eu sempre digo, aquela pizza está no forno, aquele cafezinho está no forno, e manda o endereço que a gente está chegando. Amém, amados? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 10, versículo 1. Eis a descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Então, os jafetitas, que são os descendentes de Jafé. Versículo 2 diz assim: estes foram os descendentes de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Jafã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer, né? Askenaz, Rifate e Togara. Estes foram os filhos de Jafã: Elisa, Tarsis, Quitim e Donanim. Deles descendem os povos marítimos, os quais se dividiram em seu território conforme sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Bom, conforme fala dos povos marítimos e pela localização que a gente tem, esses seriam os povos que deram origem à Fenícia. O que viria mais tarde a ser os fenícios, os povos que tiveram toda essa vocação marítima, que durante
toda a navegação ali no mar, eles foram excelentes comerciantes, porque eles faziam toda a logística naquela época através dos seus navios. E assim, ó, é importante falar que Jafé, qual é o significado de Jafé? É expansão ou aquele que acrescenta. Então, por exemplo, já que tu falou que eles são os jafetistas, né? E eu fui rebuscar onde que eles realmente ocupavam hoje, por exemplo, qual seria a localização deles hoje? Seria indo-europeu, né? A descendência dele viria do povo, o povo ariano, e o indo-germânico seria descendente de Jafé. De um grosso modo, assim, não só a questão da língua indo-europeia teve origem nos jafetistas, como também, porque assim, a origem dos povos e nações, eis a descendência, né, que seria mais ou menos o que a gente vê aqui. Mas quando é bom que entenda-se que quando a gente fala os jafetistas, os camitas, que são os descendentes de Cã, os semitas, que são os descendentes de Sem, é uma questão de raça no sentido étnico, que daí havia uma cultura, havia um modo de vida muito peculiar e próximo uns dos outros. Sim. Por isso esses agrupamentos, porque eles tinham formas diferentes de cultura, de música. Tem a mesma origem, não é? Tem. Pastor, mas fica difícil entender isso. Não é, é bem simples. Principalmente quem vem de uma família grande. Quando se reúne, todo mundo, cada um tem sua vida, cada um vive lá. No domingo, vamos todo mundo para a casa da mãe e do pai, para reunir a família toda para compartilhar, para confraternizar, para todo mundo estar junto ali. Principalmente as famílias de origem italiana, alemã, gostam de reunir toda a família ali, todos os filhos no domingo. Por mais que tenham a mesma origem, mesmo pai, mesma mãe, mas existem peculiaridades em cada nova família constituída. Sim. Então, por que eu estou falando isso? Para ilustrar que, mas todos eram do núcleo familiar, toda a humanidade começa no núcleo familiar de Noé. Só que Noé e sua esposa, eles tinham uma visão de mundo, uma forma de viver. Os filhos casaram, eles constituíram novas famílias com as suas esposas. Mas aí, as alianças e a forma como cada casamento se desenvolveu, como cada lar se desenvolveu, como criaram os filhos, como foram maneiras, as peculiaridades de cada nova família constituída, que veio fazendo essa distinção. E também a questão geográfica, vamos supor. Porque, por exemplo, em Jafé, ele seria mais pro lado da Ásia, né? Então, olha a diferença, por exemplo, de Cã. O Cã seria mais a questão África. Né? Dos etíopes, Aí o Cã seria mais a questão África, o Jafé seria mais a questão indo-europeia. E a gente tem mais uma expansão ali em relação ao Sem, que o próprio Sem, aí vem a palavra semita, que é a origem do próprio povo judeu, de vários povos ali do Oriente Médio, que vem da descendência de Sem. Hoje, pensando mais ou menos, seria na região da Jordânia, noroeste da Arábia Saudita. Na faixa de Gaza. Isso, porque daí ficou bem dividido, Sem, Cã, Jafé. Só que é engraçado, porque a Bíblia fala Sem, Cã e Jafé, mas a ordem é Sem, Jafé e Cã. O primeiro filho Sem, o segundo filho Jafé. Existe uma concentração ali e Cã. É que assim, segundo Deus, o filho primogênito, ele tem a herança das primícias do Senhor. Sim. Né? E a herança das primícias do próprio pai. E Sem, ele era muito abençoado. Não é à toa que dali Deus tira o povo judeu, porque Sem era muito obediente. Ele não era apenas o mais velho, mas ele era muito obediente e próximo ao pai. Tanto que ele e Jafé, quando a gente leu a semana passada, que daí o Cã foi lá e viu a nudez do pai, viu o erro do pai, viu a nudez do pai, e isso que estava acontecendo no secreto, dentro de uma barraca, ele foi e contou para os outros como algo que eu quero expor a fraqueza do meu pai. Exato. Mas aí, os Sem, junto com Jafé, vão lá, eles nem olham para a nudez do pai, pegam, cobrem o pai e saem. Por isso, recebe a maldição, a descendência de Cã. E aí, Sem, como era o mais velho, ele recebe o benefício de Deus. E Jafé, como era o filho do meio, ele recebe todos os benefícios em função de que o filho mais velho foi abençoado. Sim. Jafé é abençoado, é o que diz a palavra do Senhor no versículo 9, no capítulo 9, perdão. E aí o que acontece?
essa bênção de ter sido fiel é estendida do mais velho para o filho do meio. Para o do meio, O menor, o que acontece? O filho mais novo, ele acabou deturpando, tendo uma centelha maligna junto com ele ali. E aí a descendência dele vem a ser amaldiçoada. Sim, tanto que ele seria, a própria palavra diz que ele seria servo dos seus irmãos. Sim, mas Servo aí a dos maldição servos. vem aonde? Vem justamente para o filho dele aqui, para o neto, para o Canaã. O Canaã. Uhum. E aí vem todas aquelas tribos ali, aquela tribulação, aquela faixa que até hoje está em guerra. Exatamente. E assim, sabe, eu fiquei com dúvida, porque eu gosto muito de saber, porque a Bíblia fala muito sobre as questões sobre os nomes, né? Que a gente já conversou sobre Os nomes isso. são importantíssimos. São muito importantes. E cada nome significa aquele momento que se vivia, né? E eu queria saber o que é Cã. Sabe o que significa Cã? Quente. Alguém quente, alguém que no auge desde acalmar esquenta. Então, O Cã, ele, pelo que a gente estuda na palavra, o Cã recebe esse nome porque ele era extremamente irritado. sim, quente. Era alguém que, assim, aconteceu uma coisa, ele explodia na hora. Então, eu vi ele tá nu, eu já vou lá e já vou contar porque ele tá errado. Assim, Ele já era aquela pessoa assim, eu ajo, depois eu penso. Muitas vezes a gente faz isso, né? Eu pastor? faço e depois eu vou ver o que vai acontecer. Uhum. E aí, uma coisa que assim, ó, mais uma lição bíblica que a gente traz para a nossa vida. Sim. Mais uma lição bíblica que a gente traz e que aí mais uma conformidade entre o que nós temos no Velho Testamento e o que nós temos na graça. E hoje? O que nós temos na lei e na graça. Aqui ainda nem tinha instituído lei. Sim. Nós ainda estamos na gênese de tudo, mas Deus já estava demonstrando que Ele era Deus. Por quê? Porque a gente tem ali a obediência e o temor do Senhor, a obediência aos pais. Então, a sabedoria de temer e respeitar os pais. Sim. E o Cã, ele automaticamente, por mais que o pai dele estivesse errado, e assim, vamos trazer o nosso convívio de hoje, a aplicação prática do versículo 9 ali, mas que já nos ajuda a adentrar aqui no capítulo 10. Eu vejo um erro do meu irmão. Eu vejo um erro dele, o que eu faço? Vou ter uma atitude de Cã, eu já vou ter uma atitude uau, esquentada, quente. ou eu vou ter explosiva. uma atitude de Sem, Calma, e consequentemente manso, de Jafé. Uhum. Eu vou ter uma atitude de reparar, de dizer, sim, você errou, mas assim, ó, vamos buscar junto para cobrir isso está errado, mas vamos juntos buscar o que é correto fazer. Sim. Então, aí, ou eu vou ter é a mesma coisa, é a aplicação prática. Dentro do lar, a minha esposa teve uma atitude que eu não concordo com essa atitude, apesar de que a minha mesma não faria isso. Amém. Mas eu não vou ter uma atitude, a minha esposa teve uma atitude que eu não gostei. Mas aí o que acontece? Eu vou ficar bicudo, um dia, 2, 3, uma semana. Mas se Jesus me levar nesse meio tempo e eu não tiver tempo de dar um último beijo, de dizer um último eu te amo, não é por aí. Não é pela linha de Cã que a gente deve guiar as nossas ações. E A trabalhar gente como deve se guiar não, nossas né? ações no quê? Tudo aquilo que os homens, que quiser que os homens vos façam, diz a palavra, fazei a eles vós. Eu quero carinho, eu dou carinho. Eu quero respeito, eu dou respeito. Então, o que quiser que os homens vos façam, fazei a eles vós. E aqui, aí eu tenho aplicação prática na minha vida. Sim. Eu vou ter uma vida guiada por 100, como 100, alguém que olha e simplesmente estende a mão e ajuda, ou eu vou ter um olhar de pegar e expor a fraqueza e simplesmente piorar a situação. Sim. Porque já aconteceu vários, e tu sabe disso, várias vezes a gente está andando e Deus revela sobre a vida de alguém algo que não está correto. O que a gente faz? Ora pela pessoa, ora por ela. Deus mandou dizer para ele, vai lá e entrega para ele, meu querido, olha, me perdoa, eu não conheço a tua vida, mas eu vim aqui entregar um recado de Deus para ti. Isso. Quem contou? Digo, querido, reclama com quem contou. Foi Deus. Foi. Amém. Várias vezes. Mas como e tal? Eu digo, calma, querido. O mesmo Deus que estava lá
que impediu Abraão, que deu o cordeiro perfeito para que não houvesse o sacrifício do seu filho Isaque, é o mesmo Deus que deu o cordeiro perfeito nos dias de hoje na graça. E Deus ainda usa seus servos, quando é útil e quando é necessário, não para exaltar o servo, mas pela misericórdia para aquele pecador que precisa. Glória a Deus! E está tudo certo. É porque muitas vezes a gente age na impulsividade, sem pensar. Então é muito... Eu várias vezes agi na impulsividade. Então tu fala do que tu vive, é o teu testemunho de vida. Só que daí muitas vezes você tem que voltar lá onde tu fez a coisa errada, onde tu errou, e consertar. Então não seria melhor, em vez de fazer na impulsividade, pensar antes? 2 orelhas e uma boca. Porque a gente escuta mais e fala menos. Porque a palavra de Deus, ela é exata. Ela diz, a seta lançada e a palavra dita não volta atrás. Não volta atrás, exatamente. E se ela for bendita, ela abençoa. Se ela for maldita, ela amaldiçoa. Por isso que a própria palavra diz, da boca provém bênção e maldição. É aquela analogia. Tudo que sair pela boca é o que está no interior. Por isso que Jesus disse, não é o que entra que contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai, porque o que sai mostra o que está dentro. E quando aquilo que sai, ele está podre, é porque o interior está podre. Sim. Quando aquilo que sai é bênção, é porque o interior brota rios de água viva. Sim. Você pode manter a máscara durante todo um culto. Você pode manter a máscara no seu local de trabalho. Na sua Mas casa. vai chegar uma hora em que... Lembra do nosso Pai na Fé? Pastor Genésio Ramos Amorim, meu finado Pai na Fé, nosso finado Pai na Fé, a nossa referência como pastor. Ele sempre dizia, sábado à tarde é o dia dos pastores. É o dia dos pastores fazendo o quê? Visitar as ovelhas. Sábado à tarde era o dia que ele ia, começava a fazer visita, de tarde e ia, a tarde toda. Como ele dizia, chegava gordo em casa, comia um pouquinho em cada casa. Mas ele ia fazer o quê? O que todo bom pastor faz, visitar as suas ovelhas. Porque se não visita as ovelhas, você não sabe. Você pode chegar no culto, está tudo certo, mas se eu não for na tua casa, eu não vou saber quais são os teus problemas. Lá tu não consegue manter tua máscara. E nós aprendemos com ele que hoje nós somos pastores itinerantes, a gente prega, mas a gente está hoje na Resgate, mas nós não somos pastores da igreja, né? Mas as profecias que tem são outras, que ainda isso acontecerá, e nesse dia nós deixaremos sim o sábado para engordar, para visitar as ovelhas, porque se eu não visito o rebanho, eu não sei aonde que eu preciso trabalhar. Mas ele dizia isso, que tinha que visitar as ovelhas, porque que ele explanava a respeito disso? Que quando você vai na casa de alguém, você realmente conhece o dia a dia, você conhece as atitudes, você conhece como é ele, como que é... Relacionamento marido-esposa, pais e filhos. Exatamente. Não é para reparar se a casa está suja, mas toda sujeira vem do demônio. Se uma casa bagunçada, ela automaticamente está com problema. Então são algumas coisas que a gente percebe e a gente consegue trabalhar, consegue conversar, orar. E se tiver alguma obra de feitiçaria, sai em nome de Jesus, está resolvido. Amém. E seja exaltado o nome do Senhor. Amém? Vamos ler o resto. Voltando para o nosso livro aqui, que a gente deu uma saída rápida. E agora estamos voltando novamente ao texto original. Tá. Por quê? Porque tem que ter texto, mas tem que ter aplicação prática. Sim. Porque um dos grandes problemas, às vezes, que a gente percebia no início, quando a gente aprendia a Bíblia, lembra? Era, mas como eu aplico na minha vida? Isso, no dia a dia. A aplicação pessoal da palavra do Senhor. Porque a palavra tem que ser viva. Em cada um de nós, o templo do Espírito Santo não é mais templo de pedra. O templo de pedra é um local de ajuntamento de pessoas em adoração a Deus. Mas o templo, a morada do Espírito Santo, somos cada um de nós. Exatamente. E como que eu vou aplicar praticamente a Bíblia? Nós somos igreja. A igreja somos nós. Exatamente. A igreja são as pessoas, porque o templo que habita o Espírito Santo são pessoas. Nós nos ajuntamos num local para adorar a Deus. E quando sai fora do propósito de adorar, se a gente fizer um culto que seja para homens e não fizer um culto que seja para Deus, então é melhor que não faça. Porque ou é para Deus ou não é. Se não for feito para Deus, então não faça, porque não podemos correr o risco de sermos como Caim. Não fizemos o melhor para Deus e não fomos aceitos. A nossa adoração não será aceita. Sim. Se você não fizer para Deus, não vai descer fogo no altar. Não tem como, né? E aí,
Você não tem como clamar a Deus e dizer: Senhor, assim como Elias, eu clamei por um fogo do altar. Ele disse: mas esse altar não foi feito para mim. O meu espírito não descerá porque não foi feito para mim. Não recebo essa oferta. Por quê? Porque a de Abel foi com o coração aberto para Deus e a de Caim não. Então, se você for fazer algo para Deus, fica a dica. Se você vai fazer algo para Deus, não faça para a igreja e não faça para nem para homens. Faça para Deus, senão Deus não recebe. Amém? Amém. Continua fazendo a leitura, pastor. Sim. Aonde que eu havia parado? Então. Versículo 5. Ainda bem que tu marcou. Não, versículo 6. Agora eu vou para os camitas. Eu li o versículo 10, do 1 até o versículo 5, que é direcionado aos japetistas. Aí nós falamos dele, fomos para aplicação prática, fizemos algumas ilustrações, agora estamos voltando para a linhagem de Cã. E aqui no Cã, antes de começar a ler sobre a linhagem dele, existem algumas bíblias que, quando fizeram a transliteração dos textos originais para o português, trazem Cã como cão. Mas não existe essa transliteração para a palavra cão. Ela não pode, ela tem que permanecer em Cã. Ela não deve ser traduzida para cão porque essa transliteração é errada. Você vai para uma outra palavra e ela não está correta. Então, algumas bíblias trazem esse erro etimológico, que é um erro em relação ao verbete, ao vocabulário. Mas isso às vezes atrapalha, porque às vezes as pessoas têm um entendimento errado diante dessa tradução errônea. Então o correto seria, eu vou só ler os camitas aqui, depois a gente vai para o breve intervalo. Exatamente, eu ia já lembrá-lo. Um bolinho. Então aqui, no versículo 6, diz assim: estes foram os descendentes de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. Esses foram os filhos de Ramá, Sabá e Deda. Cuxi gerou também Nirod. A gente vai falar bastante desse sujeito aqui depois. O primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E por esse motivo é auditado, valente como Nirod. No início, o seu reinado abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, nas terras da Babilônia. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-ir e Calá, e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim deu origem aos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patrocidas, Casluítas, dos quais descenderam os filisteus e os gaforitas. Filisteus muito conhecidos, principalmente porque tem uma emissora de TV, não vou falar nomes que a gente não está fazendo propaganda de emissora. Tem uma emissora que está fazendo bastante séries de cunho cristão e bíblico e que tem falado muito da luta dos filisteus com os filhos de Deus, os judeus semitas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, os sidônios, os primeiros, e os hititas. Também deu origem aos jebuseus, aos amorreus, aos girgaceus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos semareus e aos amateus. E mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. Todos esses que eu citei anteriormente são a linhagem cainita e que habitavam Canaã. São os cananeus, na terra dos cainitas lá. Sim. E os limites das terras de Canaã estendiam-se desde Sidom, indo até Gerar, e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. São esses os povos e culturas que descenderam de Cã, conforme seus grupos familiares e línguas, com seus territórios e nações. Mais uma vez eu devo explanar. Territórios e nações segundo grupos étnicos. Segundo grupos, essa classificação é que significa territórios e nações. Esses territórios e nações, eles eram meio flutuantes naquela época, não era algo específico. Então, se falava em relação à questão étnica, raça étnica, mesma origem étnica. Então, vamos fazer um breve intervalinho? Amém, glória a Deus. Um breve intervalo e já voltamos. Beijo no coração. Então, agora, pastor, a gente vai voltar para Cã, né? E nós estávamos falando sobre questões de territórios e nações. Agora, tu pode explicar melhor. É que fala aqui no finalzinho, no capítulo 10, versículo 20, diz assim: são esses os povos e culturas que descenderam de Cã,
conforme seus grupos familiares e línguas, em seus territórios e nações. Então, assim, aquela cultura daquele povo. Aí alguém pode, né, como já aconteceu, tá, mas a Torre de Babel, ela vem depois. Eu fui questionado uma vez na escola bíblica. Mas peraí, mas aqui está falando que eles eram divididos em línguas e territórios e nações, e a história da Torre de Babel vem depois, pastor. Eu disse, querido, primeiro, Gênesis não está numa ordem cronológica. Não. A Bíblia não está numa ordem cronológica. A nossa Bíblia, existe a Bíblia na versão cronológica. Aí os fatos, eles foram acontecendo e foi organizado dentro do Cronos, cronologicamente na Terra. Mas a gente tem que fazer um estudo mais aprofundado porque nem tudo está na mesma cronologia. Só que aqui, por exemplo, são esses os povos e culturas que descenderam de Cã, conforme seus grupos familiares e línguas. Então quer dizer que já havia uma divisão de línguas já, pastor? Não, querido. Olha só, vamos olhar o nosso país, certo? Ele é um país que todo mundo oficialmente fala português. Como eles falavam a mesma língua, todos, antes do acontecimento da Torre de Babel, que a gente vai ver adiante com o querido Nimrod ali, esse homem poderosíssimo ali, como diria o pastor Paulo Duarte, poderosíssimo. Poderosíssimo. Né? Mas, veja bem, que a gente tem, né, principalmente Joinville agora, que a gente está tendo muitas pessoas, uma migração do norte e do centro-oeste para cá. E dos outros países também, né, pastor? Sim, a migração. Mas mais especificamente, eu quero concentrar mais assim na diferença linguística da língua portuguesa, concentrando na língua portuguesa, porque eles tinham uma única língua. Sim. Até ali. E aí o que acontece? Existem variantes, por exemplo, eu e a pastora somos gaúchos. Quando nós viemos para Santa Catarina e os estados estão um ao lado do outro, todos falamos português, mas muitas formas de falar, o regionalismo da forma como nós falávamos o português falado na nossa região no Rio Grande do Sul, que era o interior do Rio Grande do Sul. Com influência espanhola. Na verdade, assim, a gente tinha nomes para o mesmo objeto, só que existia um nome diferente lá no Rio Grande do Sul, e que aqui a gente foi... Vou pegar um exemplo bem simples que todo mundo já usou, que esteve na escola, que é o penal. Na verdade, aqui em Santa Catarina, eu quando comecei a ser professor aqui, eu olhava, no Rio Grande do Sul nós chamamos de estojo. E aí eu disse, olha, pega teu estojo aí. Professor, o que o senhor está falando? Eu disse, não, querido, pega teu estojo. Aí eu até achei que no início, eu achei que eles estavam brincando, porque eles falavam, professor, o que é estojo? Eu digo, querido, o estojo está na sua frente. Ele disse, esse é o penal, professor. Então, olha só, nós temos um estado do lado do outro. Os dois oficialmente falam português, mas há uma diferença. Então, aqui não é que havia muitas línguas. Então quer dizer que não existe conflito aí, pastor? Não existe conflito, porque no capítulo 10, versículo 20, fala que eles se reuniam conforme seus grupos familiares. E sempre a gente tem as nossas gírias, as nossas, como diria, piadinhas internas dentro da família, e aquilo só tem sentido dentro do nosso grupo familiar. E também tem que ver que cada esposa trouxe consigo a sua cultura, então também... Foram constituídas famílias novas. Diferentes, exatamente. Então, essas línguas que fala aqui, existe sim, está tudo em conformidade. A palavra de Deus, ela é inerrante. Primeiro princípio da salvação, a Bíblia é inerrante, palavra de Deus. Por quê? Porque se você não crê que ela é palavra de Deus e que não há falhas nela, você não consegue crer em Jesus. Porque como é que você vai crer em Jesus que você não vê, se você vendo a palavra de Deus materializada na sua frente, você não crê nela? Então você tem que ter uma confissão de fé que você crê que esta é a inerrante palavra de Deus. Então a gente estudando, a gente percebe, mas eram grupos familiares, havia diferenças da fala, mas era uma mesma língua. Então não há contradição se falar que tudo ocorreu a partir da Torre de Babel. Vamos colocar 3 exemplos: macaxeira, aipim e mandioca. Exato. É um país com imensas fronteiras, porém todos vão falar do mesmo alimento, mandioca, macaxeira e aipim. E é o que acontece com eles aqui, uma explicação bem sutil. Mas eu já vou defender uma outra parte. Que de repente pode acontecer
que a gente tem muitos especialistas de nada no Brasil, em cada esquina, né? É. E alguém vai dizer assim, mas isso é porque o Brasil é continental, é um país gigante. Será que eles aqui, com essas famílias, um do lado do outro, não aconteceu essa diferença? Como eu acabei de falar, que os dois estados estão um do lado do outro, isso é diferente. E eu já vou falar um pouquinho daí do espanhol. Quando eu dava aula de espanhol, conversando com o pessoal, na própria Argentina, o pessoal que mora na capital, Buenos Aires, ele fala um dialeto um pouquinho diferente do espanhol, que é diferente de quem mora no interior. Isso é verdade. A pastora fez o mestrado dela no Paraguai, e quando ela estava lá, a gente percebeu que quando a gente estudava logo em Cidade do Leste, do que atravessava a fronteira, havia uma diferença do espanhol que se falava ali com o espanhol que se falava muito próximo de Assunção, lá onde ela foi defender o mestrado na universidade, em Capiatá, na cidade de Capiatá. O espanhol que se falava lá, aonde não havia... Era o Guarani, né? Era um espanhol com influência do Guarani. Era um espanhol totalmente diferente para falar do que o espanhol que a gente falava na cidade, que era limítrofe ali com o Brasil. Então, as diferenças de fala, as diferenças regionais, o que a gente chama os vernáculos, eles vêm. Então, assim, cada família tinha essas diferenças. Por que eu estou frisando tanto isso? É porque eu já vi em escolas bíblicas, a gente já deu esse conteúdo em algumas escolas bíblicas que a gente ministrou, e houve sempre esses questionamentos, né? Aqui fica mais difícil, você pode fazer seus questionamentos. Só para relembrar, pastora, leia com essa voz linda que Deus lhe deu. Qual é o WhatsApp da rádio? 999-417750. Maravilha, senhor. Só para repetir, para ninguém esquecer. 999-417750. Mas, pastora, e o olha Instagram só. da rádio, pastora? @radio.resgate com 2 T's. De novo? @radioresgate. Maravilha do Senhor. @radio.resgate 2 T's. Tá vendo? Glória a Deus. Vamos lá, pastor. E assim, ó, fazendo estudo do Cão, misericórdia, né? É bênção, é maldição mesmo, porque dele descendeu Canaã, né? Que foi seu filho, que foi amaldiçoado pelo avô. E de Cã veio Sidom e Et, ou seja, Sodoma e Gomorra. Descendeu do filho de Cã, do Canaã, veio Sidom, ele teve 2 filhos, Sidom e Et, né? E de Et veio Sodoma e Gomorra. Então, olha como a maldição ela vai de geração. Como a bênção vem de geração, a maldição também vai de geração. E eu estava vendo também que os filisteus que vieram deles, como teve aquela perseguição enorme ali, né? Que a gente acompanha ali pela novela que tá passando na TV, mas quando tu começa a ler a Bíblia, tu entende que foi uma perseguição tão incrível e assim, além de ser assim, o que eles sofriam era pela falta de obediência deles, né? Como eles eram desobedientes, eles sofriam. Eu não quero ir mais pra frente, porque eu tô lendo lá em Samuel, e aquilo assim, eu fico, com aquele povo assim, por que eles não obedeceram? Por que eles não aceitaram só Deus? Por que eles queriam um rei humano, né? Mas isso é quando a gente chega lá em Samuel, né? E as coisas, e daí a gente percebe que daqui vai gerando, né, a desobediência dele. E vai fazendo com que ele sempre vai tendo mais maldição e mais maldição, né? Dizem que a maldição sem causa não tem efeito, né? Mas nesse caso existia uma causa. E além de existir uma causa, Deus é Deus geracional. Quando se fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o que está se declarando aí? Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Uma geração. Que a bênção é uma bênção de gerações. A maldição também é uma maldição de gerações. É geracional. Infelizmente é uma realidade. Há uma condição de quebra dessas maldições. Salvação em Cristo Jesus. Sim. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Mas creia no Senhor Jesus. Então a graça, ela é de graça, mas ela não é barata. Não, ela é bem cara. Porque ela custou um precioso sangue de Jesus. E ela cobre todo o pecado geracional. Sim. Ela cobre o pecado geracional. Ela cobre uma multidão de pecados. Por quê? Porque ela foi dada pelo Cordeiro Perfeito. Existiu lá no Êxodo, a gente vai ver depois ali, o sangue do Cordeiro purifica cada casa e o anjo
não pratica o mal, aonde a gente está coberto pelo sangue do Cordeiro. E todos que nasceram de novo em Cristo Jesus e desceram as águas do batismo, eles nasceram em Cristo Jesus. Então as maldições geracionais, elas ficam nas águas. Quebra ali, né? A partir dali é um novo homem. Ou seja, até então, até o batismo, você é uma criatura. A partir de você aceitar Cristo, ter o batismo em água, você passa a ser adotado. Ou seja, você se torna um filho de Deus. Aí é que tá. Eu não quero entrar nisso agora, vou ter que entrar lá na frente. Porque, mas para não deixar aberto, você é filho. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, desceu as águas do batismo, você é filho. E essa, dentro da pregação de Jesus, não é nossa, a pregação de Jesus, há 2000 anos atrás, foi uma das maiores afrontas para a religião judaica. Sim. Porque antes de Jesus, ninguém dizia que era filho de Deus, se fazia igual a Deus. E ele disse que aquele que viesse após ele, ele queria que fosse um com o Pai como ele era. Sim. Então, a partir dali, os cristãos poderiam ser chamados de filhos de Deus. E essa é uma das maiores heresias para os judeus. Sim. Que por mais que fosse o povo escolhido, mas jamais se chamaram de filhos. Sim. Esse foi o motivo da crucificação. E é que existem tantas nuances da Bíblia assim que estão fora do evangeliquez, fora do achismo, e que são Bíblia. A gente não tem que ficar com o que o fulano e tal diz. Vamos ficar com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é simples e inerrante. E ela é maravilhosa. E então, voltando um pouquinho aqui, porque não podia deixar solto. Sim, mas a gente tem que dar um oizinho assim pro pessoal de Florianópolis, que está nos escutando, Joinville, Curitiba. E a gente está aqui com a nossa amiga Vivi, aqui nos auxiliando. A Vivi disse, olha, esse povo aqui está nos assistindo, está nos escutando. Beijo no coração, povo de Floripa, de Joinville, de Curitiba. Deus os abençoe, amados do Senhor. Amém. O capitão Ivan também mandou mensagem que está conosco hoje. Nós já oramos pela esposa dele que fez uma cirurgia e Deus abençoou, colocou a mão e glória vai logo estar sarada em casa para a glória de Deus. De Jesus. Então, pastor, falando mais um pouquinho de cão, né? Aqui fala sobre Nirode, que depois a gente vai tratar no próximo capítulo sobre ele. Esse né? querido. Esse querido. Mas ele era o quê? Ele era um cara poderoso na terra, porque ele era um exímio caçador, certo? E tu sabe o que quer dizer Nirode? Diga para nós. Rebelde. Uma pessoa rebelde. Nirode quer dizer rebelde. Assim, me chama muito a questão dos nomes, muito, porque assim, o meu nome é Débora. E Débora significa em hebraico abelha. E assim, ó, realmente eu tenho atitudes de abelha. Eu sou rapidinha para fazer as coisas. Então, como o nome é importante, Caleb, o nosso filho, o Senhor mandou que quando nós estávamos grávidos, o Herto orou e Deus disse, 3 vezes ele orou e 3 vezes o Senhor disse, você vai colocar o nome dele de... Eu vou te dar um filho varão e tu vai colocar o nome dele de Caleb. De Caleb. Caleb quer dizer valente. Valente de Aí Deus. Valente de Deus. E a Manuela quer dizer Deus conosco, Deus dentro do barro, né? Então assim, a gente procura sempre colocar nome nos filhos abençoados. Então eu sempre vou, quando eu puder trazer a tradução que eu conseguir, eu vou falar aqui na rádio. É essencial que traga a tradução. Porque às vezes, quando a gente não entende a tradução de algo, perde a grandiosidade daquilo que Deus falou. Por Exatamente. isso a gente tem a responsabilidade, todo leitor da Bíblia, de procurar esmiuçar, não se cansar. Eu não entendi isso aqui, eu vou procurar. Só que assim, eu já vou advertir também, quando você vai para a internet, tem muito material ali que não é verdadeiro. Você quer procurar uma verdade, procure no seminário teológico, procure na fonte certa. Senão você vai, infelizmente, ter uma informação errada. Segue com 100 porque falta pouquinho para já acabar o nosso programa. Falta Jesus só 10 amado. minutinhos e a gente tem bastante coisa para falar sobre 100. Então vamos adentrar ao querido 100. Leia então para nós. Então, capítulo 10, versículo 21 diz assim: Uma descendência nasceu de semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfajade, Lud e Arã. Estes foram os descendentes de Arã: Uz, Ul, Jeter e Meseque. Arfajade gerou Cainã e Cainã gerou Salá, que gerou Éber. Éber deu origem a 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porquanto em sua época a terra foi dividida. Olha a importância dos nomes. Nomes. Seu irmão recebeu o nome de Joctã.
Joquitã gerou Almodá, Salef, Azar-Mafé e Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Zabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes descenderam de Joquitã e habitavam uma região que se estendia desde Mesa até Cefar, nas colinas ao leste. São esses os filhos de Sem, segundo seus clãs e línguas em suas terras, culturas e nações, como a gente falou anteriormente. 32. São esses os grupos familiares dos filhos de Noé, de acordo com suas gerações, divididos em suas nações e culturas, em conformidade com a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra depois do dilúvio. Então, pastor, aqui Sem, os descendentes de Sem são os judeus, certo? Semitas. Semitas. E o que é importante falar é que Sem só gerou depois de 100 anos de idade que ele tinha. Novo esse rapaz. Novo, né? E daí eu comecei a procurar quais seriam as regiões desses povos aqui. Qual seria hoje, né? Onde que eles viveriam. E, por exemplo, Elã é onde é o Irã hoje. E Arshafad seria na China e na Índia. Então ele vai fazendo menções de onde cada povo era e aonde que hoje nós poderíamos localizá-los, né? E a gente também fala que, tu não leu ainda, mas o Peleg, que era era neto de Sem, ele vai dar origem a Abraão, a Naor e Arã, que depois futuramente vai dar Abraão, Ismael e Isaac, e Arã vai dar Ló. Tem a sua descendência. E eram babilônicos. Outra coisa que eu achei muito importante na hora que eu estava estudando para colocar para o ouvinte é que Joquitã, ele era a terra da rainha de Sabá. A rainha de Sabá veio da região de Joquitã. Então, olha como uma coisa um vai intercalando no outro, um vai enchendo. Ou seja, a terra da rainha de Sabá seria o sudoeste da Arábia. Então, ali vai fazendo toda a junção, a gente vai começando a juntar, né? Por exemplo, seria hoje no atual Jordânia. Então, é muito interessante começar a localizar cada um a seu tempo, né? Buscar esse conhecimento. E, só para acrescentar ali no Peleg, a ciência fala que nós tínhamos a Pangeia, um único continente. E depois esse único contingente, por questões sismológicas... Continente. Você disse contingente, continente. Você estava falando sobre esse continente único. A Pangeia, esse continente único, e com abalos sísmicos começou o que a gente chama na ciência de deriva dos continentes. Isso. Então, nesse momento em que começou essa divisão, a Pangeia começou a se separar em diversas terras, aí foi tão forte isso que o nome Peleg, que significa separação de terras, ele recebe, essa criança nasceu na época em que estava sendo constituído a Gênesis, o início da deriva dos continentes. Dos continentes, exatamente. Então, nada, é como eu sempre digo, nada do mundo secular ou que a ciência traz, quem estuda a Bíblia já não sabe. Quem estuda a Bíblia já não está em contato, já não está aprendendo. Porque tudo que a ciência descobre, entre aspas, na verdade é uma verdade bíblica. Sim. Porque a verdade está aqui. Comprovação. Porque a palavra de Deus é a verdade. Então tudo já estava aqui, tudo já estava contido aqui. A própria deriva dos continentes começou nessa época aqui que o Peleg nasceu. Por isso ele recebe esse nome, em função daquela grande ocasião que estava acontecendo, essa separação de terras. Opa, vou colocar o nome do meu filho para marcar que está acontecendo isso agora, porque é um acontecimento importante. Geralmente era colocado os nomes conforme o que estava acontecendo naquele momento, né? Abel, fôlego de vida breve. Então a gente tem todos esses nomes aí que eles acabam denotando como que vai ser o comportamento, como vai ser o caráter, já está predito ali. Por isso que é muito importante não colocar qualquer nome dos seus filhos. O pastor, assim durou em vida 600 anos, né? Morreu jovem, menino. Então, e ele conseguiu alcançar a décima... com Noé, 950. Mas ele conseguiu alcançar a 10ª geração de sua descendência. Porque quando você olha aqui nesse desenho que eu trouxe aqui, você consegue esse desenho aqui ótimo, ó. Ele tá tudo rabiscado.
Mas assim, Mas tem que ele Até- mostra que A Bíblia é para ser manuseada, os estudos são para serem manuseados. outra coisa que eu achei bem Eu interessante. desconfio muito, né? Deixa eu ser um pouquinho preconceituoso aqui, né? Eu desconfio muito da pessoa que tem uma Bíblia intacta. Por quê? Porque se ela for intacta, quer dizer que não é manuseada. É, Porque tudo que é manuseado desgasta. a minha é toda arriscadinha, pobrezinha. Né? Essa aqui mas foi a última que tu deu, mas já está toda apagada. tá. Ô, pastor, e assim, antes você sabia que os hebreus eles vieram de Éber? De Éber, então, ó, a descendência de Sem foi tão abençoada que tudo veio dele, né? Todas as gerações vieram dele. Abraão veio dele, Isaac, Jacó, depois Isaac, né? Pai de Esaú e de Jacó, e depois veio toda a história bíblica se dá da geração de Sem. Então, o quão ele foi abençoado, né? Que bênção O que ele quão ele recebeu. foi abençoado e abençoou. E abençoou, porque Jafé ele vivia junto das tendas de Sem, né? Ele não servia o irmão como servo, mas vivia com ele nas tendas Mas deles. em Eles paridade, viviam porque junto. ele foi abençoado pelo Pai. Tanto quanto, mas Sem foi mais abençoado ainda, como se fosse o cabeça, Sem ele seria aquele que estaria E o ali. Jafé não se rebelou em relação a isso. Sim, exato. Ele aceitou. Ele foi obediente. Muitas coisas a gente precisa aceitar para que a gente receba a bênção. Nem sempre as coisas que acontecem na vida da gente a gente recebe. Não seja Como- rebelde como Nirode. Mas com bom coração, por exemplo. Quando eu fiquei doente, a gente pensava assim, meu Deus, o que é isso? Eu poderia ter me rebelado, né? Porque eu sou filha rebelde às vezes, porque eu brigo com É Deus. aquela abelhinha que vai Eu sou aquela zunindo. abelhinha que às vezes fica, zzz, né? Sempre foi assim. Eu nunca esqueço uma vez que eu estava orando na minha casa, ajoelhada, e meu pai estava nos visitando na nossa casa, lembra? E eu conversando com Deus, e ele foi e disse assim, eu terminei a oração, amém, ele olhou pra mim, meu Deus, tu fala assim com Deus? Eu digo, eu falo, mas que falta de respeito, eu digo, é meu pai, ele me conhece, eu nunca esqueço disso. Ele falou pra mim, mas credo, que filha desobediente. Eu disse, pai, a tia, eu nunca fui desobediente, eu também não sou a Deus, mas eu tenho meus tete a tete com o Senhor. E assim, Tem a intimidade com o Pai. minha intimidade, não adianta, Deus sabe quem eu sou, então muitas vezes a gente recebe uma notícia, mas tu tem duas situações, ou você aceita, ou você reclama, né? Ou tu adora, ou tu não adora, então simplesmente a gente aceita, porque os desígnios de Deus sempre são melhores, né? A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu. Decreto. Então, se todas as coisas cooperam, não existe, não vem o mal e o ruim. No dia mal, Deus está ensinando. No dia bom, nós estamos colhendo. É. Por isso que nunca a oração é demais, né? Porque tem momentos da vida da gente Aliás, eu poder- expressei errado. No dia bom, Deus está abençoando. No dia mal, Ele está ensinando. É bem isso. Porque o foco e o centro não é em nós, é em Deus. Sempre nele, né? Sempre nele. Agora até esqueci o que eu ia falar, viu? A idade vai chegando. Ô, pastor, outra coisinha aqui. Assur, eu comecei a procurar, né, as localizações. Ele seria o rio, ele seria junto ao rio Tigre, ao norte da Mesopotâmia. Eu comecei a tentar localizar e pegar o mapa ali dos estudos bíblicos que a gente tem para poder localizar. Isso eu sempre faço porque eu sou uma pessoa que preciso me localizar. Eu sou muito didática. Então, às vezes, e eu entendo porque, às vezes, fazer a leitura da Bíblia e ela não estar numa sequência cronológica, eu tinha muita dificuldade de entender. Eu dou esse testemunho, eu tinha muita dificuldade de entender. Por quê? Porque ela não é cronológica. Aconteceu isso. Ela vai e volta. E às vezes tu tá lá na frente num livro e ele vai falar do livro lá do início. Eu ficava meio com dúvida, assim, até começar a centrar a minha mente, os meus estudos de forma cronológica. Isso acontecia comigo, eu acredito que pode acontecer com muitos ouvintes Isso também. acontece muito, a pessoa pergunta nas escolas bíblicas. Pergunta, eu não estou entendendo essa parte, mas é por isso que a gente vai pegando o que a gente já tem de experiência, que a gente recebeu esse retorno deles, mais o retorno das pessoas que estão, dos ouvintes, que estão mandando mensagem, que estão participando conosco, a gente vai interagindo e vai a partir dali, surgiu essa dúvida, o pessoal tem mais dúvida aqui, coisa que eu já lembrava que lembrei que quando eu fiz esse estudo, lembra que esse projeto de fazer esse estudo
livro por livro, na escola bíblica, Sim. surgiu essa dúvida, como que línguas? E lá eles não falavam uma única língua, até chegar no Torre de Babel? Não, por isso que eu fiz toda essa explanação ali, porque eu já sabia que isso causava dúvida, já causava várias confusões na mente de quem está estudando assim a palavra. E como o objetivo do programa é falar a todos, como eu digo, aquele que já é douto, que já tem um conhecimento maior, amém, talvez de repente não seja algo tão profundo para você, mas aquele que não tem um conhecimento mais aprofundado, ele está junto conosco aqui aprendendo com o Senhor. Isso. Né? E aí nós estamos nos edificando na presença do Pai juntos. E se eu te contar algo, pastor, que já são 8h05 e nós precisamos terminar o programa. Ai, Jesus. Vamos mandar Já? mais um beijinho para Florianópolis, Joinville e Curitiba. Um abraço Deus no abençoe a coração. todos, amados do Senhor. Estamos acompanhando. Nesse nosso novo formato, das 19 às 20 horas. Toda terça-feira, das 19 às 20 horas, nós temos um compromisso e um encontro marcado pelo Senhor com vocês aqui. Então vamos orar, pastor? Você está muito ansioso para Nós orar. estamos? Vamos orar então? Amém, amém. Vou convidar os nossos ouvintes a fechar seus olhos nesse momento, fechar os olhos aqui e abrir os olhos espirituais para conversarmos com Deus. Amém, amados? Amado Deus, eterno Pai, no nome santo e sagrado de Jesus, te pedimos, ó Pai, que abençoe a cada lar, cada família, cada ouvinte, Senhor, cada um de nós que está aqui na rádio, que os nossos lares sejam abençoados, inundados pela Tua presença, pela presença doce e santa do Teu Espírito, Pai. Aonde houver pessoas doentes, pessoas enfermas, não interessa qual seja o problema, qual seja a enfermidade, eu creio no Teu poder e eu sei que Ele não tem limite, Senhor. Que o Senhor possa invadir cada lar, cada família, Pai. E toca, meu Deus, naquele problema, toca nas vidas, ó Pai. E abençoa cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos, que nós possamos ser edificados por essas palavras que o Senhor trouxesse ao nosso coração hoje. Abençoa cada lar, cada família e fica conosco, Pai. Assim nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amados. Um beijo no coração, paz seja convosco. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até semana que vem. Estaremos entrando na Torre de Babel a semana que vem. Semana que vem vamos ver esse rebeldinho querido do Nirod. Do Nirod, tá bom? Amém, amados. Deus Beijo no abençoe, coração. beijo no coração.